Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos, mais densos e influentes da história, o livro de Gênesis. Sem dúvida. A nossa base aqui é uma análise bem detalhada do site Bíblia On, e a nossa missão é, ir um pouco além da superfície. Exato. Queremos explorar as ideias que moldaram o pensamento de bilhões de pessoas, a origem de tudo, né? Do universo, do conflito humano e de um plano que parece se desenrolar por milênios. É a pedra fundamental, né? Gênesis, do grego, significa origem. A autoria é tradicionalmente atribuída a Moisés, escrito ali por volta de 1400 a.C. No meio da jornada pelo deserto, certo? Exatamente. E o propósito é muito ambicioso. Ele se propõe a explicar quem é Deus, por que o mundo parece tão quebrado, sabe? E como um plano de restauração começou com uma única família. Sem Gênesis, muita coisa depois perde o contexto. Certo. Então vamos direto ao ponto. Capítulos 1 e 2, a criação. O começo de tudo. A gente conhece a estrutura, né? 6 dias, Deus organiza o caos, cria a luz, o céu, a terra, sol, lua, animais e, por fim, o ser humano. Mas a análise que a gente está usando aponta para um detalhe que às vezes passa batido. Qual seria? A ideia de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. O que isso realmente significa? Não é sobre aparência física, né? De forma alguma. A interpretação mais a fundo sugere que imagem de Deus é, na verdade, uma declaração de propósito. Uma função. Uma função, perfeito. Não é sobre ter um corpo parecido com o de Deus, mas sobre ter um papel. A capacidade de criar, de se relacionar, de cuidar da criação como um representante. Desde o início, a humanidade recebe uma vocação. E tudo isso no Éden. Um lugar de harmonia com uma única regra. A famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. E a quebra dessa regra no capítulo 3 é o grande ponto de virada. A serpente, a dúvida, a desobediência. A história que todo mundo conhece. É. Mas o que me chama a atenção são as consequências. Não parece só uma punição. Parece que a própria natureza da existência humana muda ali. Exatamente. É mais do que uma lista de castigos. É uma descrição de relacionamentos fraturados. A harmonia se quebra em todos os níveis. Primeiro com Deus, eles se escondem, sentem vergonha. Certo? Segundo, um com o outro, Adão culpa Eva, né? Pois é. Terceiro, com a natureza. O trabalho se torna difícil, o parto se torna doloroso e, por fim, consigo mesmos. Eles são apresentados à mortalidade. É uma cascata de desintegração. Mas, no meio desse caos, tem uma frase ali, quase perdida. Gênesis 3,15. A promessa. A promessa de que a descendência da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. É como se fosse uma semente de esperança plantada nos escombros. E esses escombros se espalham muito rápido. O capítulo 4 já nos joga no primeiro assassinato, Caim e Abel. Uma tragédia familiar. 2 irmãos. Ambos trazem ofertas, a de Abel é aceita, a de Caim não. A reação é ciúme e violência. Mas por que a oferta de Caim foi rejeitada? Era sobre, a qualidade dos produtos? Olha, a análise sugere que a questão era mais profunda. Não era sobre o que ele trouxe, mas como ele trouxe. A atitude, então. A atitude. A narrativa foca na sinceridade de Abel em contraste com algo que faltava em Caim. Isso introduz um tema que vai percorrer toda a Bíblia. O perigo da religiosidade externa, do ritual vazio, sabe? Entendi. Deus está interessado no coração, na intenção. Exatamente. É a primeira lição sobre a diferença entre só fazer a coisa certa e ser a pessoa certa. Isso faz sentido. Mas tem algo aqui que sempre me pareceu, um pouco contraditório. Caim comete o crime mais terrível, o primeiro fratricídio, e a resposta de Deus é protegê-lo. Ele coloca um sinal em Caim para que ninguém o mate. Essa é uma observação crucial. Como a gente entende essa tensão entre justiça e misericórdia tão cedo na história? Isso mostra a complexidade do texto, né? A justiça é clara. Caim é amaldiçoado, é banido. As consequências existem. Mas a misericórdia também está ali. A proteção sobre Caim mostra que,
Mesmo no juízo mais severo, o objetivo final não é a aniquilação. É a preservação da vida. É a preservação da vida por mais falha que seja. É um vislumbre de que a redenção, e não só a punição, está no centro do caráter divino. E mesmo com essa misericórdia, a humanidade entra numa espiral de decadência. O capítulo 6 descreve um mundo tão corrupto que Deus se arrepende de tê-lo criado. Uma linguagem muito forte. E decide por um reset, o dilúvio. Com a exceção, claro, de Noé e sua família. E o que vem depois do dilúvio é talvez até mais importante que o dilúvio em si. Deus estabelece uma aliança. Um pacto. A primeira de várias, né? A primeira de várias. Ele promete nunca mais destruir a terra com água e dá um sinal visível para essa promessa, o arco-íris. Isso é fundamental. A partir daqui, a história vai ser contada através de alianças, de promessas. Até aqui, a narrativa era bem ampla, né? Focada na humanidade como um todo. Criação, queda, dilúvio. Mas no capítulo 12, a câmera dá um zoom assim dramático. Muda o foco completamente e foca em um único homem e sua família, Abrão, que depois virá Abraão. O chamado dele é radical. Saia de tudo que você conhece e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E é importante a gente entender o contexto. Ur dos Caldeus não era uma vilazinha no deserto. Não mesmo. Era um dos maiores centros urbanos do mundo antigo. Sofisticadíssimo, tinha escrita, leis, tecnologia. Então o chamado de Abrão não é só uma jornada geográfica. É um chamado para abandonar a segurança. A segurança, a cultura, a identidade, tudo. Em troca de uma promessa totalmente abstrata. É um risco, sim, existencial. Uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. O que é uma grande ironia, já que ele e Sara, a esposa, eram idosos e não tinham filhos. Exato. E a narrativa não pinta o Abraão como um super-herói da fé, desde o começo. Ele duvida, ele tem medo, ele até mente sobre a esposa para se proteger. É verdade. E essa honestidade sobre as falhas dos seus heróis é uma das características mais marcantes do livro. O grande teste de Abraão, o sacrifício de Isaac, só acontece décadas depois. É o clímax de uma jornada. Uma longa jornada de aprendizado. E essa mesma complexidade humana continua na geração seguinte, com os netos dele, Esaú e Jacó. A história deles parece uma novela, cheia de engano. Totalmente. Jacó, cujo nome pode ser traduzido como enganador, faz jus ao nome, né? E como? Ele compra o direito de primogenitura do irmão por um prato de sopa e depois, com a ajuda da mãe, engana o pai cego para roubar a bênção principal. Ele é, objetivamente, um personagem bem problemático. Ele é um trapaceiro. E a vida dele se torna um reflexo disso. Ele foge do irmão e acaba sendo enganado pelo tio, Labão, por 20 anos. Mas o ponto de virada na vida de Jacó, e talvez o momento mais estranho e profundo da história dele, A luta. para casa, apavorado com um reencontro com Esaú, sozinho à noite, ele luta com uma figura misteriosa. Que o texto descreve como sendo divina, né? A famosa luta com o anjo. Exatamente. Ele luta a noite inteira e não desiste. No final, ele sai da luta mancando, permanentemente ferido, mas com um novo nome. Israel, aquele que luta com Deus. Nossa, isso é muito simbólico. É poderosíssimo. A nação que vai surgir dele não nasce da sua astúcia, mas de um encontro que o deixa, ao mesmo tempo, abençoado e quebrado. Sua fraqueza se torna o lugar da sua nova identidade. E essa família bem disfuncional, vamos combinar, continua com os 12 filhos de Jacó, que dão origem às 12 tribos de Israel. E a história que fecha o Gênesis é a de um desses filhos, José. O filho favorito. O favorito que, por causa do ciúme dos irmãos, é vendido como escravo e levado para o Egito. A história de José muda completamente o tom do livro. Vira uma narrativa sobre providência divina em meio ao caos. Sim. A vida de José no Egito é uma montanha russa. Ele prospera, é falsamente acusado, é preso, é esquecido, mas tem uma frase que se repete o tempo todo, nos momentos bons e ruins. Mas o Senhor estava com José. Indicando que tem um plano maior acontecendo. Exato. Invisível para os personagens, mas em andamento. E o dom dele de interpretar sonhos é o que o tira da prisão e o coloca diante do faraó.
Ele prevê uma fome global e, por sua sabedoria, vira o segundo homem mais poderoso do Egito. Uma ascensão impressionante. Mas o verdadeiro clímax da história, e talvez de todo o livro, é o que acontece depois. A fome obriga os irmãos, Os mesmos que o venderam. os mesmos, a irem ao Egito procurar comida. E eles se curvam diante de José sem reconhecê-lo. Depois de testá-los, para ver se tinham mudado, José finalmente se revela. É uma cena de uma carga emocional gigantesca. E é ali que ele diz a frase que amarra tudo, né? Olhando para os irmãos apavorados, ele diz algo como: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Para salvar muitas vidas. Essa perspectiva é de tirar o fôlego. Ele não nega o mal que fizeram, mas o enxerga dentro de um propósito redentor maior. E essa é a grande tese da segunda metade de Gênesis. Que Deus não é só um espectador, mas um participante ativo na história, capaz de tecer um plano de salvação usando até os fios mais sombrios da traição e da injustiça humana. Certo. O livro termina com a família de Israel segura no Egito, preparando o cenário para o livro de Êxodo. Então, olhando para trás, para essa jornada toda, o que a gente tira disso? A análise parece apontar para algumas ideias centrais. Um Deus que é soberano e fiel às suas promessas. Sim. O pecado como uma força real, com consequências devastadoras. E a fé como um caminho de obediência que é, no fim, recompensada. Isso resume bem. Gênesis funciona como a abertura de uma grande sinfonia, sabe? Ele apresenta todos os temas principais: criação, queda, julgamento, promessa e redenção. Ele nos dá as razões pelas quais o mundo precisa de salvação. É o porquê por trás de todo o resto. Exatamente. Sem essa introdução, o resto da história não faria o mesmo sentido. E refletindo sobre essa nossa conversa, uma coisa fica martelando na minha cabeça: a honestidade brutal do texto sobre seus próprios heróis. Jacó, que vira a Israel, é o enganador profissional. Os filhos dele, os patriarcas das tribos, vendem o próprio irmão por ciúme. O texto não esconde nada disso. Não mesmo. E isso me deixa com uma pergunta para pensar. O que essa insistência em mostrar as falhas profundas de suas figuras centrais nos diz sobre a natureza da fé e do propósito que a narrativa está construindo? Parece que o plano divino não opera apesar da imperfeição humana, mas de alguma forma misteriosa através dela.